Quase todo mundo que monta um motorhome, seja ele numa Kombi ou em qualquer outro veículo, tem essa preocupação. E a energia elétrica, como é que faz? Afinal de contas, não existe satisfação maior do que dirigir horas e horas e horas sabendo que a sua cerveja está sendo gelada aqui no frigobar o tempo todo e vai chegar lá, ó, coisa linda. Então hoje eu vou falar de elétrica e dinheiro. Quanto custa construir a elétrica da sua Kombi Home? Tipo, dá pra fazer isso daí, manter os dois rins ainda dentro do corpo, assim, de boa ou não? Só que eu vou fazer isso daí lá na Toca da Filomena. Bora pra toca! Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui na Toca da Filomena, que é o lugar que eu me dedico a construir, a transformar algumas combinhas em casa. Essa daqui é a Filomena. Ali atrás está estacionada a Mafalda, não sei se vai dar pra ver. E se você é novo, é a primeira vez que tá chegando aqui no canal por conta desse vídeo, não vai esquecer de se inscrever, beleza? É só clicar aqui embaixo no botãozinho de se inscrever e você fica sabendo sempre que sair um vídeo novo. É muito mais fácil, né? Tem bastante vídeo aqui no canal sobre esse tema. Se você gosta do assunto, tá no lugar certo. E se você quiser saber mais sobre a Toca da Filomena, aproveita e dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que tá no card, que é bem interessante, eu explico tudo o que tá acontecendo aqui dentro. Belezinha? Mas e aí? Dá pra pensar uma elétrica que fique mais barata do que a própria Kombi? Cara, é complicado, tem ali algumas questões que a gente precisa ver com calma, mas eu acho que dá sim, dá pra chegar numa elétrica legal e que talvez não seja tão caro quanto você tá pensando aí na sua casa. E claro que barato é uma coisa extremamente relativa, mas eu vou te dizer uma coisa, hoje dá pra fazer uma elétrica gastando até menos do que eu gastei pra fazer a Filomena há 3 anos, né? Há 3 anos atrás, o que é praticamente um milagre, tendo em vista que quase tudo é importado e como tá o dólar hoje, né? O dólar tá absurdo. Então tem muita coisa que acabou barateando nesse tempo. Mas Fabu, de que elétrica é essa que você tá falando? Afinal de contas, tem 1 milhão de tipos de projeto para elétrica. Tem elétrica pra tudo quanto é gosto, né? Sim, tem mesmo. Tem dezenas e dezenas e dezenas de tipos de projeto e especificações. E cada projeto é um projeto. E isso é muito, 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 muito importante de ser respeitado. Não adianta você pegar um projeto que você vê na internet, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e pensar que isso vai dar certo aí na sua Kombi, tá bom? Cada viajante tem uma necessidade diferente de projeto, de consumo, de perfil, de várias coisas. E isso não tá ligado só ao que o cara consome. Isso também está ligado ao lugar que ele está pensando em fazer sua trip, a sua viagem, sei lá. Imagina aqui comigo que uma pessoa que desenhou sua Kombi, o seu motorhome, para ir para o Ushuaia no inverno, é muito diferente da pessoa que construiu o motorhome para ir para o Nordeste no verão. Pensando em placa solar, se o cara vai usar placa solar, o tempo que ele vai ter ali de incidência de luz proveniente do sol é muito diferente de um cara que está viajando no inverno para o sul. Pô, o dia é super pequenininho, sem contar que o sol também fica num ângulo que para produzir energia não é o melhor ângulo que tem. E o cara que vai para o Nordeste é uma outra realidade, entendeu? Então não é só o consumo que tem que ser levado em conta, tem que ser levado em conta também o perfil da pessoa que viaja, para onde ela viaja, como ela viaja. A mágica aqui dessa história é colocar todos esses ingredientes numa receita e tentar equilibrar essa gangorra, né, que é a da produção, do consumo e também o armazenamento que acaba entrando nessa mesma história. Como que faz para regular tudo isso? É uma conta complicada e que você precisa fazer. Gente, uma coisa que eu tava esquecendo de falar, esse vídeo vai ser longo, viu? Já se prepara aí, ó, senta bonitinho num lugar gostoso. Eu tô chutando aqui que vai beirar uns 20 minutos esse falatório todo aqui, mas vai ser legal, vai dar pra ter uma noção aí de quanto se gasta numa história dessa. Bom, e eu vou falar aqui de mim, do projeto que tem aqui na Filomena. Até porque é muito mais seguro eu falar do meu projeto, que eu sei onde cada fio tá passando aqui, né? E porque eu tenho na ponta do lápis quanto que eu gastei cada coisinha que tá ligada aqui na Filomena, em tudo eu tenho numa planilha e que eu posso agora comparar os valores que eu encontro no mercado com o que eu gastei na época da Filomena. E eu vou dividir esse sistema aqui da Filomena em 4 partes. A primeira parte é a parte de produção, que é como que a gente consegue essa energia elétrica, né? E aqui eu vou me dedicar às placas solares que estão lá em cima, os painéis solares, que daqui a pouquinho eu vou falar melhor quando eu chegar nessa parte, beleza? A segunda parte que eu vou falar é o armazenamento, como que a gente guarda essa energia, onde que essa energia fica estocada quando não tem sol batendo na Kombi? Fica nas baterias, né? Então vai ter uma parte aí especial só sobre o armazenamento. A terceira parte é a distribuição e a proteção. Depois que essa energia é armazenada, ou enfim, ela está sendo gerada, a gente precisa distribuir para cada circuito que tem aqui dentro da Kombi. E além de distribuir, a gente precisa proteger cada circuito. Então, sei lá, imagina que eu tenho aí o circuito do climatizador. Além de eu chegar com um cabo até lá no climatizador, no cabo correto, com a bitola correta, eu preciso também proteger esse circuito, porque sei lá, vai que esse troço aí dá um piripaque do Chaves aí, fica muito louco, trava uma ventoinha aí e entra num curto ou numa sobrecarga. Alguém tem que proteger, né? E é esse sistema de proteção que eu vou falar também no vídeo.
E a quarta parte são uns extras, assim, umas coisinhas que vão aqui, que vão ali, que talvez não sejam obrigatórias, assim, né? Mas quando eu chegar nela eu explico melhor o que são esses extras. Uma coisa que eu não vou falar nesse vídeo são dos periféricos, dos equipamentos periféricos. Mas, afinal de contas, o que são esses equipamentos? Enfim, eu não vou colocar nessa conta, por exemplo, o preço do climatizador, eu não vou colocar nessa conta o preço da iluminação, nem o preço, por exemplo, do aquecimento. A Filomena tem aquecimento dos bancos aqui no banco-cama, dela aquece quando tá no frio. Se você quiser saber sobre esse aquecimento, tem um vídeo aqui que eu conto como é que eu montei, mas ele fica bem legal. Enfim, eu não vou falar disso, porque isso aí é extremamente pessoal, né? Sei lá, tem gente que quer o climatizador, tem gente que não quer, tem gente que gosta, tem gente que põe 2, enfim. E aí vai da cabeça de quem tá construindo, beleza? Então eu vou falar dessa parte mais central, desse núcleo mais duro da parte elétrica, assim, da Combosa, beleza? Então, bora falar dos valores, que afinal de contas, por isso que você veio aqui, né? A primeira parte, então, é a nossa produção, a produção de energia elétrica. E aqui entra tudo o que você necessita para você, de fato, produzir energia. No caso da Filomena, essa produção é feita por 2 placas fotovoltaicas, cada uma de 160 watts. Fabu, por que você escolheu 2 placas de 160 e não colocou logo uma de 340, 350, enfim, uma maior, grandona e já ocupa tudo? Primeiro porque o formato dessas placas de 160, para mim, encaixava certinho ali em cima da Filomena, ficava a coisa mais linda. Eu vou mostrar depois uma imagem lá de cima. E a segunda coisa é que eu fiz um sistema que a placa corre uma por cima da outra e me livra um baita pedação de deck ali em cima, que eu uso muito esse deck, eu adoro. Então se eu colocasse uma placa só, eu ia ocupar quase todo o espaço ali em cima e não ia ter mais deck, então perderia um pedaço. Agora, do jeito que tá, se eu quiser usar o deck, eu corro uma placa sobre a outra e ainda tenho acesso. Outra coisa importante de eu ter escolhido 2 placas é que se uma quebrar, a outra ainda tá inteirona. Quem tem 2 tem uma, eu levo isso comigo bem a sério. Então é sempre bom trabalhar com uma redundância ali em cima, tem 2 placas. A segunda parte desse sistema de geração é um controlador. No caso aqui da Filomena tem esse controladorzinho aqui, que reza a lenda que é um controlador MPPT, mas ninguém garante. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre a diferença de controladores MPPT para controladores PWM. Existem muitas diferenças, e em todos os casos o controlador MPPT ele se sai melhor que o PWM. A questão é o quanto é esse melhor. Tem condições que ele é muito melhor e tem condições que ele é só um pouquinho melhor assim, tá? Bom, o painel solar hoje em dia tá custando uns R$350 cada um e um controlador parecido com esse daqui já no Brasil tá custando por volta de uns R$350. Nessa parte de produção o que a gente precisa é o controlador solar, as placas ali em cima e também de cabo e conector. Os cabos, tem um cabo específico, que é um cabo solar, que também tem toda uma história de quando você precisa usar esse cabo solar e quando não precisa, isso também pode ser um outro vídeo. E também umas conexões que se chamam MC4, é o padrão internacional de conexão para painel fotovoltaico. Acho que eu até tenho um aqui, vou pegar. Pronto, fui lá buscar um. É esse carinha aqui bonitinho e ele é que faz a conexão, né? Por aqui entra o cabo, ele tem todo um sistema que prensa esse cabo, ele é crimpado aqui dentro e ele faz a conexão lá no seu painel. No painel também já vem um cabo desse. Beleza? Bom, então vamos lá, só os valores dessa parte de produção, hein, galerinha? Painel de 160 watts, 350 cada um. São 2 painéis, então R$700. Conector de MC4 simples, esse carinha aqui, R$20, você só vai usar um, que ele divide em 2 aqui e já dá conta. Conector de MC4 em Y, é o que você vai precisar para fazer a ligação ali em paralelo, 40 conto. E um controlador desse, 350. Eu não coloquei aqui o valor do cabo, cara, porque depende muito do seu projeto. Lá no final a gente coloca mais um pouquinho do valor do cabo, mas o cabo solar é bem caro, tá bom? Então vamos lá, só aqui nessa parte de geração, R$1.100. Ah, pessoal, lembrando que todos esses valores que eu tô falando é sem o frete e com o produto aqui no Brasil, tá? Então, se você mora em outro lugar, você vai ter que pagar o frete, enfim, em qualquer lugar você vai ter que pagar o frete. Então, bora falar do armazenamento. O armazenamento é uma coisa que vão menos itens, assim, né? Muito mais tranquilo. Basicamente, se resume a sua bateria, conexões e cabo para chegar até essa bateria do controlador até aqui. Uma bateria estacionária de uns 150 amperes, que é a que tem na Filomena, eu peguei aí de uma marca legal e sem você entregar o casco, ou seja, você só pega a bateria ali, né? Você não tem que dar uma bateria usada pro cara, pro revendedor, tá saindo mais ou menos uns R$1.000, obviamente sem o frete. Frete de bateria é caro, viu? Porque é um trem pesadão, grande, e tem muita transportadora que nem transporta esse tipo de material. Então é uma coisa que você tem que ficar esperto aí quando for comprar, dar uma olhada no frete, porque às vezes é proibitivo o valor do frete, cara. O cabo que eu uso para trazer daqui do controlador até a bateria é um cabo de 10 mm, bem parrudo, né? Porque tem toda uma questão que passa muita corrente ali. E também alguns tipos de conectores que você vai precisar para ligar ali na bateria quando isso chega, para ficar tudo bonitinho, né? Não ficar aquele molde remendo, tem que ficar um negócio bonitinho. Então só essa parte aí do armazenamento, utilizando uma bateria de 150 amperes, você vai gastar uns R$1.056 aqui de acordo com a minha conta.
Lembrando, com uma bateria só de 150 amperes de uma marca legal. Se você for fazer um banco de baterias dividindo isso, colocando mais bateria, lógico, esse valor vai alterar. Enfim, se você precisar de mais bateria do que eu uso, também você vai gastar muito mais grana, né? Por último, é a distribuição e a proteção. E essa é a parte que, cara, estourado vão mais itens, assim, né? Cara, um monte de pecinha, um monte de conector, um monte de cabo, um montão de coisa. E também é aqui, nesse momento, que você vai derivar seu sistema principal, né? Sua bateria tá aqui carregadona, bonitona, sei lá, ou tá recebendo carga do controlador. Daqui vão sair todos os cabos, você vai ter uma central ali para distribuir isso daí para cada sistema que eu falei lá no começo do vídeo, lembra? Se você tem aí, então, um sistema que você vai alimentar o seu climatizador, um sistema que você vai alimentar a sua bateria, um sistema para iluminação, são 3 sistemas, mas você certamente vai ter mais que isso e você vai entender daqui a pouco de cada um desses sistemas que eu tô falando. O importante é que cada um desses sisteminhas precisa estar protegido, entendeu? Pessoal, existem várias maneiras de você proteger um sistema. As 2 maneiras mais comuns que a gente encontra aqui nesse tipo de energia que a gente está usando, ou é disjuntor ou é fusível. Sabe na nossa casa que quase sempre tem uma caixinha de disjuntor e cada uma protege uma coisa? Então, sei lá, se você tem que mexer no seu chuveiro, você vai lá e pá, só desliga o disjuntor do chuveiro e mesmo assim você continua tendo luz lá, né, iluminação dentro do banheiro para você poder mexer no chuveiro. É exatamente esse o princípio da história aqui. A gente vai usar isso como exemplo. Tem especificidades daqui da Kombi que eu vou falar também, mas a ideia é essa: divida seus circuitos e proteja eles cada um bonitinho. As 2 maneiras mais comuns que a gente tem de proteger circuitos, assim, mais amplamente utilizadas, ou é o fusível, ou são os disjuntores. Na nossa casa a gente está muito acostumado a ter disjuntor, mas quem lembra antigamente, lá, muito antigamente tinha um quadro com fusível lá na porta, você ia lá e estourava, e tinha um cartucho de fusível, era bem legal. A diferença é que na nossa casa a gente precisa proteger circuitos que estão em correntes alternada. A corrente lá é alternada. Tem todo um sistema lá que eu não vou explicar aqui agora, mas lá trabalha com corrente alternada. E os nossos veículos trabalham com corrente contínua. Então são 2 coisas um tanto diferentes que a gente tem que tomar cuidado quando vai pensar isso. O fusível a gente já tá careca de ver. Se você nunca viu um fusível, cara, dá uma olhada embaixo do painel da sua Kombi que tem um monte. E o fusível é uma coisa muito legal porque ele é muito bom, ele funciona super bem. Você tem fusível protegendo o sistema elétrico desde o carro mais barato que tem lá na loja para vender até o carro mais caro, não importa. Quase todos os carros que existem nesse mundão utilizam fusível para proteger. E não é à toa que eles utilizam isso. Uma das características da corrente contínua é que quando você tem um desligamento, um desacoplamento de contatos, ela pode criar uma coisa chamada arco voltaico. A corrente alternada também. Só que é muito diferente arco voltaico em corrente contínua e em corrente alternada. Vou deixar um vídeo aí pra gente dar uma olhadinha. Na corrente alternada, ele tende a se extinguir por ele mesmo, e na corrente contínua não. Ele vai ficar ali rolando até que algum fator externo vá lá e pá, interrompa esse arco voltaico. E nossas Kombis são em corrente contínua, então esse fenômeno pode acontecer. E o fusível, ele tem dentro dele um esqueminha ali que é para extinguir isso, é muito interessante. Se você tá boiando nessa história de o que é arco voltaico e como que esse negócio se extingue, dá uma olhadinha nesse vídeo meu aqui que eu faço uns testes com alguns fusíveis e eu simulo lá dentro isso acontecendo e você vê como é que ele cria o arco voltaico e como ele extingue o arco voltaico. É muito interessante, cara. A nossa segunda alternativa de proteção aqui são os bons e velhos disjuntores, né, que a gente já tem em casa aí. E os disjuntores funcionam muito bem, obrigado. A questão é que existem disjuntores para corrente contínua e disjuntores para corrente alternada. Se você pegar um disjuntor de corrente alternada, esse que a gente usa em casa, e fizer um teste com ele em corrente contínua, que tem aqui na Kombi, ele vai desarmar, não tem problema nenhum. Quando chegar lá, se ele for um disjuntor de 10 amperes e você chegar com 11, ele cai, não tem problema nenhum. A questão é o que eu expliquei do arco voltaico, e essa também é a diferença do disjuntor de corrente contínua por alternada. O disjuntor de corrente contínua, ele tem um pedacinho lá dentro dele, que é chamado de câmara de extinção de arco voltaico, e serve exatamente para isso, para que quando exista um arco voltaico, ele desapareça e não crie riscos aí para o seu sistema. Tem toda uma história aí de que arco voltaico não é simples acontecer em 12 volts, é uma coisa bem mais rara, mas pode acontecer, e é por isso que existem esses 2 tipos de disjuntores, beleza? Outra coisa importante é que disjuntor de corrente contínua custa umas 4 ou 5 vezes mais caro do que o disjuntor que a gente usa em casa. Aí você pode pensar, pô, mas o fusível é muito mais barato que um disjuntor. Um fusível sim, mas quando você precisa de uma caixa de distribuição com os fusíveis, com os portas fusíveis todos ali dentro,
esse sisteminha acaba saindo até mais caro do que colocar disjuntores, viu? E tem uma desvantagem bem grande do fusível, na minha opinião. Ele não permite manobras. Mas o que é isso, manobra? Foi o que eu acabei de explicar lá na sua casa do chuveiro. Por exemplo, se eu preciso dar uma manutenção aqui na Filomena e eu preciso desligar só o climatizador, se eu tivesse um disjuntor, eu ia lá e baixava a chavinha do disjuntor, beleza, dava manutenção sem energia nenhuma, sem problema nenhum. Como é fusível, não é tão simples. Então o que eu fiz? Eu criei uma caixinha com várias chavinhas, que aí eu consigo separar os sistemas ali na chavinha com o uso do fusível de proteção. Claro que isso dá mais trabalho, você gasta mais dinheiro, mas fica bem bonitinho e eu gosto muito. Bom, então vamos lá falar dos valores aí dessa parte de distribuição. Uma caixinha de fusível com 12 vias, tem 12 caminhos ali que você pode usar o fusível, 180 conto, 180 reais. Interruptores, cada interruptor custa uns 5 conto, assim, um interruptor bonitinho. Eu tenho 12 aqui na Filomena, então foram 60 reais de interruptor. Conectores, conectorzinho que você vai ligar ali atrás, isolado, bonitinho, 25 centavos cada um. Eu coloquei aqui 40, eu nem sei se tem tudo isso, tá? Mas deve ser qualquer coisa entre 30 e 40, mas esse é baratinho, ficou 10 reais. Cabo PP de 1,5, é um cabo que dentro dele vão algumas vias, tem alguns fios. E aqui na Filomena quase tudo é com cabo PP, porque ele é um cabo muito bom. Então eu usei aqui na Filomena uns 20 metros de cabo PP, tá mais ou menos uns 3 reais o metro desse cabo, deu 60 reais. Nessa parte de distribuição, 310 reais. Até aqui, galera, nesse momento, a gente já tem um sisteminha elétrico legal na Kombi. A gente já conseguiu produzir energia, a gente já conseguiu armazenar energia e a gente já conseguiu começar a distribuir essa energia para alguns pontos. Então, já dá legal. Mas tem mais algumas coisinhas aí no meio desse caminho que são muito úteis e eu acho que você vai querer colocar, né? É uma questão de escolha. A primeira dessas coisas é uma maneira de você conseguir carregar o seu sistema, colocar energia elétrica aqui, ligando sua Kombi na tomada. Digamos aí que você resolveu chegar num camping, achou aquela sombra maravilhosa, cara, um calor da pega, e você achou aquela figueira, aquela árvore linda, frondosa, e dá para colocar a combinha lá embaixo. Claro que você vai colocar ela ali embaixo, a questão é que ficar na sombra por um dia, 2 dias, tudo bem, mas sei lá, vai ficar 2 semanas numa sombra, certamente sua produção de energia com as placas vai ser comprometida nessa história, né? E você vai precisar de uma outra fonte de energia. Se você está em algum camping, alguma coisa assim, muito provavelmente você vai ter uma tomada que você vai poder ligar esse sistema na tomada e aí suprir todo o seu sistema com energia proveniente da rede. Para fazer isso, você precisa ter uma fonte automotiva. Existem vários tipos de fontes, de várias marcas. Eu uso aqui uma fonte digital, que é muito interessante. Ela é 110/220, chaveada automático, então eu nem me preocupo quando eu chego em um lugar qualquer tensão que está na tomada. Eu só chego e plugo. Então essa é a primeira coisa extra em que é interessante você ter aí na sua Kombi. E a segunda, que é bem opcional e eu não tenho, é o inversor. O inversor é a peça que vai pegar esse 12 volts da sua bateria, né, essa tensão que está chegando na sua bateria, e transformar ela numa coisa mais comum, assim, igual a gente tem em casa, numa tomadinha 127, numa tomadinha 220, depende do que você quer. A questão é que o inversor, só para ele transformar isso, ele já te cobra energia, nada trabalha de graça, né? Nem relógio. Então ele vai usar uma parte dessa energia só para suprir o sistema dele ali, de como que ele faz essa inversão. E também inversores bons que conseguem reproduzir certinho uma onda custam muito caro. Nessa planilha que eu fiz aqui, eu coloquei um inversor bem simples, tá? Um inversor de onda modificada, que é o tipo mais baratinho que a gente encontra na internet, só para você carregar aí um notebook, carregar alguma coisinha mais simples aí, ligar uma televisão, mas não são inversores que vão bem com o motor, viu? Nem pensar tentar ligar geladeira no inversor desse. Vai dar ruim, não vai funcionar, beleza? Bom, então vamos lá ao preço desses extras aqui que eu coloquei. Fonte de energia externa, uns 450 reais mais ou menos. Cabo para fazer essa ligação, uns 50 mango de cabo vai, que tem que ser uns cabos parrudo, cara. Uma tomada externa para você colocar uma tomadinha em algum lugar aí, o da Filomena é aqui por baixo. Uns 40 reais uma tomada bonitona, com speczinho ali que você consegue ligar, pelo menos 40 reais vai. Um inversor baratinho, 300 conto, que é um inversor de onda modificada de uns 1000 watts, tá por aí mesmo. Cabo para ligar esse inversor, uns 40 reais. Uma tomadinha interna aqui, né, da Filomena fica aqui embaixo, mas uma tomadinha legal em algum lugar ali para você poder conectar seu aparelho, né, que sai energia e chega até essa tomada, uma tomada bonita, mais uns 40 conto, mais disjuntor e proteção para esse sistema também, né, esse sistema também precisa de proteção, pô, tem energia, tem que ter proteção.
Então eu coloquei aí mais uns 50 reais entre você montar uma caixinha bonitinha com o disjuntor e colocar ali todos eles para trabalhar. Também tem as conexões aqui que são importantes, que estão aqui também nesse preço, tá? E aí, chegamos no final. Falei que o vídeo ia ficar longo, cara, já tô falando aqui faz um tempão, tô até com a boca seca já. Quanto você acha que deu isso daí? Vamos lá então, só recapitulando, galera. Só na geração a gente gastou R$ 1.100, no armazenamento R$ 1.056, na distribuição uns 310, até que ficou baratinha essa distribuição, eu gostei, viu? Extras aqui, que foi a fonte mais o nosso inversor, R$ 970. Só nisso, hein, galera? Sem frete, sem impostos, que tem estados aí que eu estou ligado que cobram impostos, R$ 3.446. E eu não coloquei o cabo aqui, hein? Vacilei e não coloquei o cabo. Pode colocar mais uns R$200 de cabo aí. Então, R$ 3.646 aí para você ter essa elétrica bonitinha aí na sua combinha. Ah, galera, eu não coloquei o preço da mão de obra, óbvio. Isso aqui é só o material que vai para ter uma elétrica legalzinha, assim, bacana. Nem é a melhor elétrica do mundo, é só uma elétrica legalzinha. Ainda faltam algumas coisinhas que não estão aqui nessa planilha e que certamente vão aparecer no seu projeto. E como eu disse da mão de obra, é uma mão de obra muito especializada. Afinal de contas, cara, se der um probleminha na sua casa aí, na sua casa mesmo, e você precisar de um eletricista que entenda da sua casa, você vai pegar o telefone e vai ligar para alguém, beleza. Agora, se você tá lá no meio do jalapão e um cabo desse aqui dá problema, se você está no meio do jalapão e sua geladeira começa a falhar por conta de um curto-circuito, como é que faz? Não tem eletricista de motorhome lá no meio do mato, não, certo? Então isso aqui tem que ser feito com muito carinho, com muita calma, com muita atenção e por pessoas que entendem o que estão fazendo, tá? E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Dá para construir aí e manter os rins dentro do corpo sem ter que vender um rim? Eu gostei demais, tem muita coisa interessante nesse meio, muita coisa bacana pra gente aprender. Se você gostou desse vídeo, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever no canal. É o mínimo que tu tem que fazer se você curtiu isso daqui, né? Inclusive dar o like, é óbvio. Mas se você gostou demais, se você já tá aqui há algum tempo, considere se tornar um membro do canal. A partir de R$ 2,99 você se torna um membro, seu nome aparece junto com toda essa galera aqui. Muito gente boa e você ajuda demais a tudo isso aqui que a gente faz no canal. Então é isso, pessoal. Grande abraço, dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui do lado e até o nosso próximo vídeo. Fui!